Se tem um tema que aparece com bastante frequência nos noticiários, que a gente sempre está vendo notícia, e que eu acho que era muito interessante falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, é a questão da prisão. É prisão temporária, prisão preventiva, é prisão do Lula, prisão do Temer e prisão por pensão alimentícia, sabe? São tantos tipos de prisão que existem que eu achava que era interessante trazer esse vídeo hoje para vocês. Bem-vindos a mais um Diretas de Direita e sem muita enrolação, vamos direto ao nosso vídeo. Para a gente falar sobre prisão, a gente precisa falar sobre qual momento essa prisão vai ocorrer. Então, via de regra, a gente tem as prisões que acontecem antes de uma condenação criminal. Essas prisões, elas podem acontecer tanto na primeira fase, que é a fase do inquérito policial, e também na fase da ação penal antes da condenação. Depois dessas duas fases, nós vamos ter o quê? Eventualmente, é claro, né? Nós vamos ter uma condenação. Bom, para a gente falar sobre os tipos de prisão que tem, eu precisava fazer essa introdução porque, geralmente, uma investigação, um inquérito policial, quando envolve um homicídio, alguma coisa, um acidente de carro, geralmente ele começa com uma prisão em flagrante. Essa é a principal ou a modalidade de prisão que mais acontece no Brasil. O que é a prisão em flagrante? Bom, basicamente a prisão em flagrante é aquela que acontece quando a polícia, ou às vezes até mesmo um cidadão comum, ele acaba efetuando ou detendo uma pessoa durante a prática de um crime ou logo após ele ter praticado aquele crime, sabe? É uma coisa muito simples, você acabou de cometer um furto, de repente está tentando fugir, está empreendendo fuga, ou você matou alguém e de repente troca tiro e se rende e tal, é naquele momento que você está sendo preso. Essa modalidade se chama prisão em flagrante. Essa prisão geralmente ela acontece, né, com certeza ela vai acontecer antes de uma fase de ação, né, e vai dar início a um inquérito policial. Então, a prisão que mais acontece no Brasil é essa prisão em flagrante, que é aquela que acontece durante um crime. Só que além da prisão em flagrante, quando a polícia tem lá um inquérito policial instaurado, às vezes até mesmo durante a ação, mas geralmente é mais na fase de inquérito, e ela precisa, às vezes, com muita urgência, tentar conseguir determinado tipo de prova, determinado tipo de testemunho, ou então, de repente, destruindo uma prova, ou se deslocando para algum lugar, sei lá, alguma coisa que pode acontecer, que a polícia ela pode pedir uma modalidade de prisão que a gente chama de prisão temporária. Essa prisão temporária ela tem um prazo de 5 dias e ela pode ser decretada pelo juiz ali desde que tenha preenchido alguns requisitos que a autoridade policial vai elencar. Como ela tem um prazo só de 5 dias, ela não precisa ter uma substância tão elaborada de provas e tal para você estar prendendo uma pessoa, porque a função dela é exatamente ajudar na investigação a fazer as provas que a polícia quer encontrar. Então, geralmente essa prisão temporária, ela aconteceu muito no âmbito da Lava Jato e era durante essas prisões temporárias que às vezes as pessoas fechavam um acordo lá de delação. Também na fase de investigação, nós temos uma outra modalidade de prisão, que é a prisão que mais acontece já dentro do processo penal, que se chama prisão preventiva. A prisão preventiva ela parece um pouco com a prisão temporária, só que na verdade, ao invés de você tentar fazer uma prisão para você obter uma prova, a preventiva você vai estar decretando ela para você evitar, por exemplo, que uma pessoa venha a destruir provas ou coagir testemunhas, sabe? Você tem que prevenir a instrução, a investigação processual ou a investigação policial. Então você decreta essa prisão, por exemplo, sabendo que o cara de repente está ameaçando testemunha. Ela também é decretada quando há o risco da pessoa fugir, por exemplo, você está sabendo que a pessoa está comprando passaporte ou está comprando passagem, alguma coisa assim. Então ela também pode ser decretada para garantir o quê? O cumprimento de uma eventual sentença condenatória. E tem uma terceira modalidade preventiva que é um pouco mais aberta, que na verdade serve pro juiz decretar ou não decretar ali. Quando ele quer decretar a prisão, ele usa esse fundamento aqui, que é para garantia da ordem pública. Título de exemplificação poderia ser, por exemplo, o cara está cometendo crimes e tem provas de que ele pode continuar cometendo outros crimes, então vamos garantir a ordem pública e vamos prendê-lo logo de cara, assim e tal. Essas são as modalidades de prisão que a gente tem, geralmente, que a gente vê muito nos noticiários das pessoas que não são condenadas, tá? Elas são excepcionais, quer dizer, elas deveriam ser excepcionais porque você precisa fazer uma prova de que a pessoa ou está ameaçando testemunha, ou então ela está tentando fugir, alguma coisa nesse sentido.
Só que no Brasil nós temos uma grande quantidade absurda de gente presa nessas categorias, principalmente na preventiva, né? Na verdade, a pessoa ela é presa em flagrante. Geralmente essa prisão em flagrante, ela se converte em uma prisão preventiva para o cara poder ficar preso. Porque o flagrante, ele foi preso, foi detido, e o juiz precisa decidir se vai soltar ele, afinal de contas é um direito que a pessoa tem de responder em liberdade. Não, não é o princípio da inocência. Até uma sentença que transite em julgado, a pessoa ainda é inocente. Aí tem aquela questão do segundo grau que eu já vou falar um pouquinho. Mas então, você tem essa prisão em flagrante, geralmente o juiz converte para preventiva para poder manter essa pessoa presa. E essa é uma crítica muito grande, exatamente pela grande quantidade que nós temos de pessoas presas no Brasil que não têm um julgamento, que não foram condenadas. Aí, então, quando a pessoa é condenada, nós temos a prisão para execução da pena. A execução da pena é o caso em que nós temos, por exemplo, a situação do Lula. O Lula ele foi condenado em primeiro grau e depois ele foi condenado em segundo grau. E isso gerou uma grande discussão por causa daquela questão do princípio da legalidade, se a pessoa precisava ser presa ou não, porque o Lula não estava ameaçando testemunhas, não estava ameaçando fugir, ele não foi preso em flagrante, então ele pôde responder em liberdade. A partir do momento que ele foi condenado em segundo grau, ele passou a executar aquela pena. Ou melhor, ele foi preso para que a pena seja executada. Então tem essa discussão se ainda vai ser retomada lá no STF, se você executa a pena já a partir da segunda instância, ou se vão jogar para a terceira instância, ou se vão jogar até lá para o STF depois que transitar em julgado. Isso é uma questão que a gente vai ver, mas se você quiser saber um pouco mais, eu tenho um vídeo que fala especificamente sobre essa questão da prisão em segunda instância, com todos os argumentos prós e todos os argumentos contras. Eu vou deixar linkado aqui, é um vídeo bem bacana, dá uma olhada lá depois. Essas são as penas que nós temos basicamente dentro do processo penal. A execução da pena, apenas para complementar, aí nós temos aqueles 3 tipos de regime, tá? Nós temos o regime fechado, o regime semi e o regime aberto. Quando a pena, isso é via de regra, tá? Tem algumas peculiaridades aí que eu não vou entrar no mérito disso daí, porque a questão é mais informar vocês sobre essas situações. Geralmente, as penas que são em regime fechado, que você vai para um presídio, que você não pode sair, que você fica na cela, banho de sol, todas aquelas coisas, e são em penitenciárias de segurança média ou máxima, são os regimes fechados para penas superiores a 8 anos. De 4 a 8 anos, geralmente a pessoa vai para o regime semiaberto. O que é o regime semiaberto? O regime semiaberto são as colônias ou indústrias penais. São sistemas de prisão que nós temos bem poucos no Brasil, em que a pessoa tem lá uma liberdade um pouco maior durante o dia para trabalhar e tal, e inclusive ela pode eventualmente até sair da cadeia para trabalhar durante o dia com algum tipo de empresa que tem algum tipo de convênio ali com o Estado e tal, mas ela tem que permanecer ainda voltando todos os dias e tal para dormir na cadeia, ou então cumprir dentro da própria cadeia ali, ela acaba não saindo porque é uma colônia penal, alguma coisa nesse sentido. E por último nós temos o regime aberto, que é o regime em que a pessoa, por exemplo, pode ficar o dia inteiro fora, ela pode estudar, pode trabalhar, pode fazer as atividades normais dela, mas ela precisa se recolher à noite em um albergue prisional ou um sistema de prisão que ela passe a noite lá. Além disso, nós temos algumas outras exceções, que é, por exemplo, a questão da prisão domiciliar, que a pessoa pode ser condenada, por exemplo, a ficar em casa, não sair de casa e tal, mas essas são questões de prisão que são penas restritivas de liberdade, mas que não estão dentro do sistema prisional mesmo. Além, então, dessas prisões na esfera penal, nós temos a prisão na esfera civil, que é a famosa prisão por alimentos ou por pensão alimentícia. Até bem pouco tempo atrás nós tínhamos também uma segunda modalidade de prisão civil, que era a prisão por depositário infiel. Quando alguém pegava um bem, por exemplo, o juiz nomeava uma pessoa para ficar sob a posse de um bem e essa pessoa acabava perdendo ou estragando ou não restituía esse bem, também cabia essa prisão. Ela não cabe mais, hoje cabe somente a prisão por alimentos e muitas pessoas ainda questionam se ela é uma coisa certa, ética, não, por mais que esteja previsto na legislação e tal, até mesmo na Constituição, porque quando uma pessoa tem uma dívida por alimentos, essa prisão ela pode ser decretada pelo juiz por um prazo de 1 a 3 meses, mas a pessoa que tem ali essa questão dos alimentos, ela pode optar por executar aquela pessoa não pela prisão, ela pode optar por executar um processo civil comum, tentar fazer de repente um sequestro dos bens, decretar indisponibilidade, enfim, fazer algum processo civil para você tentar reaver o dinheiro.
A questão da prisão, ela existe porque a dívida por alimentos, como ela tem uma natureza, né, de alimentar uma pessoa, de alimentar às vezes um filho, ou às vezes eventualmente até uma outra pessoa, um maior de idade aí que esteja numa situação de hipossuficiência que precise, ela tem essa natureza, ela tem essa autorização para prisão porque é uma questão muito séria, muito grave. Você pode de repente até acabar causando a morte ou problemas de saúde muito sério. Mas mesmo assim existem muitas críticas, ainda não sabemos quanto tempo essa prisão ainda vai existir dentro do nosso ordenamento. E para terminar os temas de prisão, nós temos uma prisão que não se fala muito, que é uma prisão, se bem que já falou há pouco tempo atrás na mídia, eu não sei se chegou a ser preso por causa disso, mas nós tivemos aquela questão do César e Battisti lá. Nós temos a prisão para você cumprir uma extradição. Essa prisão da extradição, ela está prevista lá na Lei 13.445 de 2017, é uma lei nova que acabou de revogar uma outra lei, e então ela prevê uma situação em que você pode eventualmente prender uma pessoa cautelarmente, uma pessoa que esteja sob processo de extradição, até que seja julgado em definitivo essa extradição. Essa pessoa também tem o direito de responder esse processo de extradição em liberdade, mas eventualmente, de repente, o cara está querendo fugir do Brasil, está pegando passaporte, está fazendo alguma coisa ali, cabe essa prisão também cautelar para você extraditar a pessoa. Então, basicamente, essas são as formas de prisão que nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico. A gente sempre vê falar na imprensa aí, fulano foi preso por prisão temporária, prisão preventiva, foi condenado e foi recolhido para execução da pena em 2º grau e tal. Eu acho que agora, se vocês assistirem esse vídeo, e se vocês mais ou menos lembrarem, ou voltarem a reassistir eventualmente quando precisarem, vocês vão entender bem esse tema de prisão. É basicamente isso que nós temos peculiaridades e tal, mas acho que deu para ser bem inteligível, deu para ser bem claro, e deu para, de repente, ajudar vocês a compreenderem isso aí, porque é um tema que volta e meia eu vou precisar falar sobre alguma situação, e para mim não precisar ficar explicando de novo nos vídeos, eu vou recomendar esse aqui. Então acho que é isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, então, se você não deixou o joinha lá no começo do vídeo, deixa o joinha agora, deixa seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe, ajude o canal a crescer, gente, porque eu não tô pedindo dinheiro, não tô fazendo vaquinha, não tô fazendo nada, não tenho apoio, não tenho nada. Eu conto somente com a visualização e o compartilhamento de vocês para o canal crescer, então isso ajuda muito. E também quero agradecer muito quem tem comentado, quem tem deixado aí suas críticas, quem tem dado like, quem tem compartilhado os vídeos. Se também você quiser saber um pouco mais ou acompanhar mais de perto, me procura no Twitter, eu tô no Twitter também. Também temos uma página no Facebook, procura Diretas de Direita, procura Tássio Denker aí nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Galera, valeu!